para as nossas vidas, principalmente para a nossa família. Então já vamos começando, vamos orar, vamos pedir a Deus direcionamento, que Ele esteja nos conduzindo, nos guiando nessa noite, nos dando direção e que possamos pôr em prática tudo que venhamos aprender da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é inerrante. E eu convido você a tirar esse tempo de meditação, tente não desvirtuar a sua atenção. Eu sei que a gente em casa às vezes é muita coisa, né? E a tendência de perdermos um pouco a atenção é grande. Mas vamos tentar tirar um pouquinho agora de tempo para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos orar? Ore comigo. Senhor, graças nós te damos. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é Deus presente, Deus fiel, digno de receber honra, glória, louvor. Senhor, nessa noite queremos meditar na Tua palavra. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Contemplar aqui o Evangelho. Contemplar aqui, ó Pai, o Senhor Jesus. Dar-nos direção. Abra a nossa mente, o nosso coração para ouvir a Tua voz. Obrigado por cada irmão que está aqui acompanhando essa live, esse momento de exposição bíblica. Sustenta-nos em Tua presença, Senhor. Guarda-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Já abriu sua Bíblia? Gênesis capítulo 18, verso 1 ao 15. Gênesis 18, do 1 ao 15. Vamos lá, vamos ler. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegardes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abrão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. Gente, que mesa, né? Que coisa gloriosa, né? Que momento bom de comunhão. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abrão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo:
Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Que o Senhor Jesus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Irmãos, texto base, Gênesis 18, versículo 1 a 15. No último domingo, nós começamos a focar um pouco mais na família. E meditamos bastante coisas, né, à luz da família de Abrão e Sara. No texto que nós estudamos no domingo, Gênesis 16, o nome deles ainda era Abrão e Sara. E mais à frente Deus, né, entra em aliança com eles, transforma e muda o nome deles à luz da aliança feita por Deus, e o nome agora deles passa a ser Abraão e Sara, e não mais Abrão e Sarai. Hoje nós veremos um episódio bíblico que nós acabamos de ler, e eu gostaria de tirar algumas lições, breves lições, aqui deste texto. Você bem lembra que tanto Abraão e Sara, eles estavam debaixo de uma promessa feita por Deus. E essa promessa já é feita desde Gênesis 12, versículo 1. O que Deus diz lá? O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você o quê? Uma grande nação. E o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Ou seja, de Abraão, ele faria uma grande descendência. De Abraão e de Sara viria um descendente, que nós conhecemos, à luz da história, que é Isaac. Então eles estavam debaixo dessa promessa. No texto aqui lido, já em Gênesis capítulo 18, eles já avançado em idades, com uma idade considerável, já idosos, aí estavam aguardando a promessa de Deus. Muitos anos se passaram e estavam debaixo dessa promessa e ainda não tinha ocorrido. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 15, no versículo 4, Deus, ele reafirma essa promessa. O texto diz que eis que a palavra do Senhor veio a ele, a Abraão, dizendo: esse não será o seu herdeiro, porque Abraão estava preocupado. Poxa, o meu herdeiro vai ser Eliezer, o Damasceno, o meu servo, porque eu não tenho um descendente, minha esposa continua estéril. Pelo contrário, diz o versículo 4 de Gênesis 15, aquele que será gerado por você. Deus, mais uma vez, reavivando no coração de Abraão, no coração de Sara, a realidade da promessa. E o versículo 4 termina dizendo: esse será o seu herdeiro. E quando nós chegamos aqui no capítulo 18, esse casal ainda estava aguardando a promessa do Senhor, ainda estava aguardando o agir de Deus, ainda estava aguardando, né, a promessa feita por Deus. E ao chegar nesse capítulo, nós nos deparamos com Abrão. Abrão estava ali nos carvalhais de Manre, era onde havia altar levantado a Deus. Estava na entrada da sua tenda, na tenda ali da onde ele habitava, e o texto diz que era muito quente, era no maior calor do dia. Ou seja, Abraão estava no dia a dia dele, Estava muito quente, e essa hora, os viajantes, né, que por ali passavam, diz a história bíblica, que eles procuravam lugar para descanso e refrigério. Mas também neste momento, veja você que, olha quem se aparece Abrão.
Olha quem se apresenta a Abrão. O versículo 1 vai dizer que apareceu o Senhor a Abrão. E logo em seguida, no versículo 2, assim que Abraão levanta os olhos, ele contempla 3 homens de pé em frente dele. Eu, particularmente, ao interpretar esse texto, não só esse texto, mas toda a continuação aqui, logo em seguida, a intercessão de Abraão, depois lá pela destruição lá de Sodoma e de Gomorra e tudo mais, eu entendo que esses 3 homens aqui é uma espécie de teofania. É Deus e mais 2 anjos que estão ali se apresentando a Abrão, se apresentando ali naquele âmbito familiar. E o texto diz isso. Por vezes aqui o texto diz, disse o Senhor, está no versículo 13, né? É o Senhor se apresentando, é o Senhor conhecendo o intento dos corações, porque o Senhor ele conhece o coração de Sara, o texto bíblico diz isso. Então aqui Deus ele se apresenta a Abraão. E como resposta a estes que se apresentaram, né, diz o versículo 2, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Então Abraão ali, ele prepara uma grande hospitalidade. Isso era muito comum na vida do hebreu, ser hospitaleiro com o viajante. Então ele prepara, ele tem um cuidado, ele tem um carinho, ele tem um zelo. Abraão tem uma humildade em receber ali, né, aqueles homens que se apresentaram de pé diante dele. E aí ele convida e diz, olha, eu vou preparar um bocado de pão, eu vou pedir para minha amada, para minha esposa, preparar aqui, amassar depressa 3 medidas de flor de farinha, vou até preparar um gado, vou correr ao gado, vou tomar um novilho tenro, um negócio bom, um negócio gostoso, eu vou preparar para vocês. Fica com a gente, fica aqui, eu quero servir vocês. Isso é tão sublime que quando nós olhamos, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2, o autor aos Hebreus ele vai falar sobre isso, sobre o amor fraternal. Isso precisa rondar a nossa casa, isso precisa rondar a nossa família. Esse significado vivo de comunhão, de verdade, de ser hospitaleiro, de preparar, de estar junto, de servir. E principalmente servir a Deus, porque Abraão ele estava servindo aqui ao Senhor, aos anjos enviados pelo Senhor, servindo ao próprio Deus. E assim deve ser a nossa casa, dispostos a servir, dispostos a nos entregar, dispostos a entregar o nosso melhor para o nosso Deus, para Ele. O autor aos Hebreus, em Hebreus 13, 1, 2, ele diz algo interessante que por vezes falta. No meio da nossa casa, no meio da nossa parentela, seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Olha que coisa tremenda. Isso precisa ser uma verdade. E uma outra verdade que eu já citei aqui é que quem se apareceu, quem se apresentou, quem foi até Abraão, quem foi até aquele clã, até aquela casa, até aquela parentela ali reunida diante daquelas tendas, quem se apresenta é o próprio Deus. É Deus quem aparece. É Deus quem se manifesta a Abraão e aquela família. Irmãos, constantemente Deus tem se apresentado. Deus tem se revelado. Deus tem mostrado o seu poder, a sua grandeza, a sua verdade a nós.
se apresentado à nossa casa, sendo ali Deus soberano, poderoso, excelso, se revelando a nós, se revelando a você, se revelando a você, homem, a você, mulher. Você, mulher, que cuida da sua casa, dos seus, da sua família. Você, homem, líder da sua família, da sua casa. Deus tem se apresentado e Deus tem se manifestado. E um meio claro que Deus usa constantemente para se apresentar é através da sua palavra, através da oração. E Deus apareceu. Diz o texto, apareceu o Senhor a Abraão. Deus ali, ele aparece. Louvado seja Deus. E nós precisamos, irmãos, responder aos chamados, aos cuidados, às aparições de Deus na nossa vida. Nós precisamos responder. Nós precisamos estar dispostos. E Abraão, ele responde. Ele responde servindo. É assim que ele faz. Servindo a Deus. Servindo o Senhor como um hóspede. Olha isso. Ali, aqueles anjos, aqueles homens ali que se apresentam. Ele hospeda. E como família, mais uma lição que precisamos ter, precisamos, irmãos, estar dispostos a servir, prontos a receber o nosso Deus. Com verdade, com o nosso melhor, com comunhão. A nossa casa, ela precisa exalar o aroma de Cristo. A nossa casa precisa ser um monte aonde a manifestação do Deus vivo, do Deus de Israel, é visível, é real. Aonde o melhor sempre está sendo posto à mesa, dedicado a Deus, ofertado a Deus, direcionado a Deus. Eu vou lá procurar um novilho, tenro, bom, e de forma, diz o texto, apressada, apressou-se em preparar. Ele se apressou. Logo falou com Sara, Sara, prepara porque nós temos visitantes. E às vezes Deus tem se apresentado na nossa casa, no nosso lar, e não o servimos dessa maneira. Servimos talvez alguém importante desse mundo, preparamos um banquete, preparamos um monte de coisa, mas esquecemos do Deus verdadeiro. Esquecemos de constantemente estar entregando o nosso melhor. Por isso o nosso Deus, irmãos, ele precisa ser bem-vindo no nosso lar, bem-vindo na nossa casa. Ele é bem-vindo, ele é Senhor, ele é Deus Todo-Poderoso. Jesus, em João 14, 23, ele diz algo muito importante e real. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e vivereis para ele, e faremos nele o quê? Morada. À medida que amamos ao Senhor, vivemos para ele, irmãos, o Senhor habita em nós. E viveremos para ele, e faremos nele morada. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito Santo de Deus precisa conduzir o ambiente familiar, precisa conduzir a nossa casa, porque essa é uma realidade para uma família que ama a Deus, uma família que guarda os princípios do Senhor, uma família que está prostrada em Deus e, como consequência, a resposta de Deus para esta família é o amor, é viver no meio dessa família, é estar junto com essa família. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Uma outra verdade
é que quando Deus entra na nossa casa, escuta isso, você que me ouve, Ele entra para descortinar os seus planos, para descortinar as suas promessas. Deus vai aqui agora relembrar a Abraão a promessa do filho, a promessa feita. Talvez Deus nesse momento está relembrando a você as promessas que Ele fez a você. Deus nesse momento esteja trazendo à tona o que Ele prometeu, o que Ele tem apresentado à sua família, apresentado à sua casa, apresentado ao seu lar. E nós vemos aqui no versículo 10, que disse um deles, olha só, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Deus está aqui relembrando a Abraão, relembrando aquela família. Eu não me esqueci de vocês. Eu sou Deus que sustenta. Eu sou Deus que promete, eu sou Deus que cumpre, eu sou Deus verdadeiro. E diz, certamente voltarei a ti, diz o texto. Irmãos, louvado seja Deus, nós temos um Deus que é o nosso amigo fiel. E como é bom ouvir uma palavra amiga, não é verdade? Uma palavra que nos conforta, uma palavra que faz nos lembrar das promessas bíblicas, uma palavra que aponta para o Senhor, uma palavra que aponta para Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, certamente voltarei a ti. Talvez você tenha duvidado, talvez você esteja em alguma situação adversa, difícil, e eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Mas eu quero lhe dizer à luz do texto, assim como Deus prometeu, e Deus tem nos feito promessas, uma promessa real é a promessa do seu retorno vindouro do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, certamente voltarei a ti. Vou me apresentar a ti, eu tenho cuidado de ti, eu tenho sustentado você. Certamente nós temos um amigo fiel, aleluia. E esse amigo fiel se chama Jeová, o nosso Deus, o nosso sustentador, poderoso, excelso. Por isso que em João 15, Jesus vai dizer o seguinte para os seus discípulos, já não chamo vocês de servos. E Deus está dizendo isso para você. Você que está aí, abriu esse celular e nem sabe por que abriu. Você que está me ouvindo junto com a sua família, Deus diz Jesus para você que é servo dele, para você que é filho dele, para você que tem a sua família pautada nele, diz o Senhor para você, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, aleluia, eu lhes dei a conhecer. Tudo que eu ouvi, tudo que eu percebi do meu Pai, eu tenho entregue a vocês. E certamente voltarei a ti. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Que é Cristo que tem se revelado e mostrado para nós, descortinado para nós as suas promessas, a sua vontade e o seu querer. Irmãos, quando Deus entra na nossa casa, Ele entra para descortinar seus planos e as suas promessas. Ele entra com esse propósito. Creia nisso. Deus precisa ser o Senhor do nosso lar, urgentemente.
Ele precisa reinar soberanamente na nossa casa. Porque aquele que reina, e ele é aquele que reina e é aquele que descortina os seus planos. E isso só irá, meu irmão, ocorrer se tivermos uma vida em Deus, uma vida disposta a recebê-lo, a preparar a mesa. Igual Abraão estava preparando aqui, preparar a mesa, preparar a mesa para o Senhor, entregar tudo para Ele, como um bom hospitaleiro faz, né? Vivendo na palavra diária. Uma outra lição que eu observo aqui nesse texto, eu disse que eu não vou me demorar, é que não deixe que as circunstâncias da vida tirem a sua fé. Não permita que as circunstâncias da vida tirem a sua fé. Abrão e Sara, eles estavam aqui como anfitriões naquela situação, né? E Abraão estava recebendo os convidados, Sara preparando os alimentos, está ali no versículo 6, apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, olha, prepara as coisas. Então ela estava ali nos afazeres, correndo, né? Como a esposa faz quando vai receber uma visita e prepara aquela coisa boa e tudo mais. Então, quando acabar essa quarentena, você já pode me convidar. Eu gosto muito, irmão, de bolo de chocolate. Lembre disso, tá? Bolo de chocolate é comigo mesmo. E se for almoço, tá? Se for um almoço, se você for me convidar para um almoço, eu amo uma carne suculenta, tá? Lembra disso, tá bom? Não esquece de mim, não. Lembra do pobre aqui. E Sara estava lá. Sara estava lá nos afazeres, eles estavam ali como anfitriões. Mas uma pergunta no meio disso tudo é feita. É feita. Olha o versículo 9. Sara, tua mulher, onde está? Cadê ela? Onde ela está? Cadê Sara? Essa pergunta aqui, irmãos, é uma pergunta retórica. Né? Pois Deus sabia onde Sara estava. Deus sabia que Sara estava escutando, que Sara estava observando. Talvez Deus esteja perguntando para você, cadê você? Onde você está? Aonde está você? Onde está Sara? Onde está Sara? Onde ela está? A tua mulher está onde? Onde ela está? Onde ela está? Será que ela está atrás da porta? Onde está? Mas podemos estar escondidos. Podemos tentar nos esconder de Deus. Ou ficar ali acanhado, né? Meio receoso. Como diz o texto aqui no verso 15 e tudo. Podemos estar nessa situação. Mas Deus nos acha. Deus te acha. Deus te acha. E Ele é poderoso para falar com você. E o que Deus estava fazendo aqui, o que essa passagem aponta, como eu já disse, é que Deus estava reavivando a promessa. E Sara estava ouvindo. Sara estava ouvindo. Porque diz o versículo 10, logo após ser questionada onde Sara está, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, acompanha aí, e será tua mulher, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava onde? O estava escutando à porta da tenda atrás dele. O que estava ocorrendo aqui? O que estava ocorrendo aqui é que Deus estava tratando do coração de Sara. Porque quando a palavra de Deus, quando a promessa de Deus é exposta, os corações são revelados. Quando Deus revela a sua promessa, quando Deus reaviva aqui a sua palavra,
Quando Deus expõe o seu querer diante da sua palavra, diante do seu apresentar, o coração humano é revelado. Se você olhar comigo o versículo 12, você vai ver o sentimento que é revelado em Sara. O que diz o versículo 12? Logo no início, acompanha aí. Riu-se. Riu-se. Pois Sara, o quê? No seu íntimo, diz o texto, dizendo consigo mesmo, por favor, depois de velha, e velho também o meu senhor, eu ainda vou ter prazer? Ah, não acredito nesse negócio não. Não, isso aí não é possível. Não. Não é possível isso aí. O coração de Sara é revelado. Talvez o seu coração nessa noite, e eu creio, está sendo revelado diante de Deus. E deixe o seu coração ser revelado, apresentado. Que esses sentimentos que têm rondado o seu coração sejam expostos diante dele. A pergunta que fica-nos aqui é por que ela riu? Por que Sara riu? Ela riu, irmãos, e eu creio, porque Sara olhou para as circunstâncias adversas da vida. Já olhou para as circunstâncias adversas da vida? Pedro, quando ele sai do barco, ele sai confiante, assim como Sara saiu confiante de Ur dos Caldeus. Mas quando Pedro ele começa a olhar para as circunstâncias, para o mar revolto, o que começa a acontecer com Pedro? Ele começa a afundar. Começa a afundar. E se nós não vigiarmos, irmãos, as lutas, as aflições, elas tornam-se maior do que as promessas nos nossos corações. E a nossa fé, por consequência, fica abalada e fica descrente. Então eu tenho uma pergunta para você, está difícil aí? Está difícil? As situações adversas têm se apresentado contra a sua casa, contra os seus projetos, contra os seus sonhos, contra a sua vida. As situações adversas têm se apresentado com a sua família. Têm se apresentado porque haviam situações adversas se aparecendo e se apresentando ali a Sara, a idade, a velhice. Estavam se apresentando. Quais situações adversas têm se apresentado a você? Mas eu gostaria de te dizer uma coisa. Deus está contemplando o seu coração. Deus está contemplando você. E Deus está contemplando, meu irmão e minha irmã, as dúvidas que rondam o seu coração. O coração de Sara estava cheio de dúvida. Será? Será que isso é possível? Será que isso é possível? Sabe por que eu digo que Deus está contemplando o seu coração e estava contemplando o coração duvidoso de Sara? Porque o versículo 13 diz o seguinte: disse o Senhor a Abraão. Ela riu no íntimo. Ela não externou. Foi um pensamento de si para consigo. Mas Deus, ele contempla, ele esquadrinha, ele vê todas as coisas, ele é onipresente, onipotente, onisciente, e diz: por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Deus está contemplando as dúvidas do seu coração. O que tem rondado o seu coração? Deus nessa noite está dizendo para você: eu estou vendo. Porque por dentro você está rindo, você está duvidando, você está com medo, você está angustiado, você está ansioso, moço.
E sabe qual é a resposta de Deus para Sara? E sabe qual é a resposta de Deus para mim? Sabe qual é a resposta de Deus para você nessa noite? Está no versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Aleluia! Oh Deus poderoso! A coisa demasiadamente difícil. Você está nos caminhos dele, você está vivendo para ele, a sua família está na direção dele, está caminhando diante dele. E às vezes as circunstâncias, as situações que têm se apresentado a você são difíceis, complicadas, adversas. E o teu coração fica temeroso, pesado, angustiado, mas Deus está dizendo para você, varão, está dizendo para você, casal, está dizendo para vocês: para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil. Você acha que o Covid-19 é algo difícil para Deus? Você acha que essa situação adversa que você tem passado é coisa demasiadamente difícil para Deus? Deus ainda disse: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Louvado seja Deus. Mais uma vez, Deus reaviva a promessa. Deus mostra a promessa. E sabe por quê? Eu estava pensando, ao estudar esse texto, sabe por que Deus responde às dúvidas do coração de Sara? Presta atenção nisso. Sabe por que Deus responde às dúvidas que têm rondado o seu coração? Sabe por quê? Eu perguntei isso para Deus ontem, enquanto eu estava preparando essa breve devocional. Esse breve estudo, perdão. E a resposta que Deus me deu à luz da Bíblia é o seguinte. A pergunta que eu fiz a Deus enquanto eu estudava era: por que, Senhor, o Senhor respondeu às dúvidas do coração de Sara? E tantas dúvidas que rondam o nosso coração, e o Senhor, de forma tão bondosa e misericordiosa, responde a elas. Sabe por quê? A resposta que Deus me deu foi a seguinte: porque um coração pautado em dúvida é um coração inclinado à queda. Vou repetir. Essa foi a frase que Deus colocou no meu coração. Um coração pautado em dúvida é um coração inclinado à queda. Qual é o respaldo bíblico para isso? Satanás, quando se apresentou a Eva, a primeira coisa que ele lançou foi o quê, irmãos? Dúvida. Ele não pediu, ele não disse para não comer de nenhuma árvore. Mentira. Deus disse: daquela árvore não comer, não é para comer. Quando Satanás se apresenta a Cristo em Mateus capítulo 4, qual é a primeira artimanha que ele lança? Se és tu filho de Deus, faça isso. Dúvida. Porque a dúvida faz o crente cambalear. A dúvida faz a nossa fé ficar sem rumo. Mas o Senhor, Ele é Deus que tem poder para jogar por terra toda dúvida, toda angústia, todo medo e dizer para nós, para Deus, a coisa demasiadamente difícil. A coisa. Em Lucas 1,37, a Escritura vai dizer que porque para Deus não haverá impossíveis. Tem alguma dúvida no seu coração? Eu convido você a lançar nessa noite diante de Deus. E à luz da Escritura ele revela o seu querer, ele revela a sua vontade. E você precisa, como família, como mulher de Deus, como homem de Deus, confiar nesse Deus, depender desse Deus, se prostrar a esse Deus. Sara, no versículo 15, ela ainda reluta. Ela fica envergonhada, ela fica receosa. E então Sara, receosa, o negou, dizendo: não relute, irmãos.
se Deus tem revelado as dúvidas do seu coração, tem revelado o que está aí dentro, não relute. Ela disse, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. E Deus diz mesmo, Deus mostra mesmo, Deus confronta os seus filhos, Deus mostra a verdade para os seus filhos. E isso aqui foi uma repreensão restauradora, quanto um sinal de certeza. Aquele que podia ler os pensamentos de Sara, ler os nossos pensamentos, também poderia dar a Sara um filho. Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está o seu lar? Como está a sua vida? Homem, esposo, esposa. Como está você? Crente, como você está? E eu já concluo aqui. Nós precisamos, irmãos, crer no agir do nosso Deus. Precisamos crer no agir do nosso Deus porque Ele precisa ser o Senhor do nosso lar. Ele precisa estar presente na nossa casa, descortinando as suas promessas e a sua vontade. E não podemos, irmãos, permitir que as circunstâncias adversas da vida dominem a nossa família, dominem o nosso lar. Lembra de Jairo, lá em Marcos capítulo 5? Você lembra dele? Filha dele estava doente e a todo tempo Jairo demonstrou confiança, mesmo com tantas situações adversas. E Jesus resolve ir com ele era chefe da sinagoga, Jesus resolve ir com Jairo, no meio do caminho aparece uma mulher com fluxo de sangue, Deus para no meio daquela trajetória, vai atender aquela mulher, eu fico imaginando Jairo, meu Deus, e minha filha, ela está lá e tudo, e agora parou tudo, o Senhor está querendo saber quem foi que tocou, mas o texto bíblico diz que Jairo estava mudo todo o tempo. Estava ali, ele estava com o mestre, ele estava com o Senhor, era Cristo que estava do lado dele, é Cristo que estava junto com ele, a ponto que quando o Senhor resolve aquela situação da mulher do fluxo de sangue, aparecem alguns da casa de Jairo e chegam para Jairo, olha só, não incomode mais o mestre, não incomode mais o Senhor, porque a sua filha morreu, acabou. O luto já chegou na sua casa, não incomode mais o Senhor. E qual foi a resposta, irmãos, de Jesus para Jairo? Jairo, ô Jairo, ô Glorinha que está aqui, lá do Rio, Vera, Lucas e Bruna, Moema, Dani, Pastor Hilário, Liliane, Thalita, Jorge. Sabe qual foi a resposta dele para Jairo e a resposta dele para mim, para você nessa noite, para nossa família? Não temas, crê somente. Aleluia! Não temas. A coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus. Não temas, crê somente, confie. Confie. Mesmo quando os diagnósticos estejam desfavoráveis, mesmo quando as circunstâncias estejam difíceis, creia nesse Deus, creia que Ele é poderoso para restaurar nossa casa, nossa família, o nosso lar. Louvado seja Deus, aleluia, Ele é Senhor, Ele é Senhor. E que toda falta de fé, que toda dúvida que possa rondar o nosso coração, venha bater em retirada em nome de Jesus. Que a nossa família possa estar pautada em Deus. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe você. E creia no que foi pregado aqui. O que foi pregado aqui é a palavra de Deus. Eu vou convidar agora a irmã Mara e o Gilberto. Eles irão trazer 2 louvores para nós. Mari e Gilberto, já se prepara aí.
Continue louvando e em seguida nós vamos orar. Oi, Mara, Sarinha. Boa noite, graça e paz. Deus abençoe. Está com vocês aí. Tá ouvindo? Tá com som? Graça e paz, irmãos. Salmo 81 diz: Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Aleluia. Te dou meu coração, tudo te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. Eu que no mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, pra teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Senhor é a nossa força, o nosso cântico, e Ele é a nossa salvação. Aleluia. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender, só o coração quebrantado, o maior vez. E não há nada que eu queira e ame mais, nada que te satisfaça mais, só tua presença, só teu olhar me fazem suspirar. Me inclino ante a ti, e que perdoa multidão de erros,
digno, impressionante, digno, somente a ti eu me inclino. Só tu és digno, Senhor. Tu és digno, eternamente digno, impressionante, digno, somente a ti eu me inclino. Ao que está sentado, Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a honra, seja a glória e o poder. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, somente a ti eu me inclino. só tu és digno. Digno, eternamente digno, impressionante, digno, somente a ti eu me inclino. Eu me inclino. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Sarinha, tá de parabéns. Louvado seja Deus. Obrigado, Mara, Gilberto. Deus abençoe. Estamos com saudade. Vamos encerrar, irmãos. Terminar aqui agora e encerrar esse nosso momento. Temos ainda 4 minutinhos. Deus abençoe a vida de Mara, Gilberto, Letícia e Sara. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo aqui juntos, esse tempo de meditação na Tua Palavra e de louvores entoados a Ti. Esteja guardando-nos, sustentando-nos em Tua presença. Que tudo que foi dito aqui à luz da Tua Palavra seja verdade. Não permita que o nosso coração seja tomado por dúvida, porque um coração, Senhor, pautado em dúvida, ele está inclinado à queda. Então, Senhor, nos sustenta em Tua presença, guarda-nos, sê conosco, que possamos, ó Pai, confiar em Ti, depender de Ti e ser cheios do Teu Espírito Santo. Guarda meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, cada visitante que aqui participou, tenham todos uma boa noite. Em relação à nossa ceia que vai ocorrer no domingo, todas as informações estão no grupo de membros. Eu peço a todos da Igreja de Brasília que leiam atentamente ali as orientações e que também coloquem o nome, né, caso você for participar, ali nos horários e tudo, para que possamos ter ali uma melhor organização, tá bom? Nós estaremos lá de 8 a meio-dia, de 8 da manhã até meio-dia nós estaremos lá, tanto eu quanto o pastor Hilário, um revezando o outro, para poder estar servindo a igreja e tendo esse momento de comunhão, né? É uma oportunidade aí que temos nessa questão de pandemia. Só também trazendo aqui, eu pedi na sexta-feira passada oração pelo Augustus, né? O Augustus, ele desde da barriguinha da mamãe foi detectado que um rinzinho dele era um pouquinho maior do que o outro, e quando ele tivesse 3 meses era para fazer
o exame de novo da eco para ver se estava tudo ok. E graças a Deus, irmãos, tudo ok. Então nós temos que louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Deus é fiel, Deus cuida dos nossos. Abraço, um beijão a todos. Estou com uma saudade muito grande de vocês. Quando a gente voltar ao normal, vamos marcar aí um grande momento de comunhão. Tchau, irmãos. Deus abençoe.